Vamos ouvir a sua palavra pelo nosso evangelista, irmão Marcos Bertolini, que vai nos trazer o ensinamento da palavra de Deus nessa noite. Oramos a Deus. Querido Pai, nós te louvamos por todas as bênçãos que já tens derramado sobre nossas vidas. E agora te pedimos, ó Pai, continua falando conosco, Senhor, neste momento, através da tua palavra, usando a instrumentalidade do teu Filho, enviando, Senhor, a mensagem do teu coração ao nosso coração, de maneira que ninguém venha sair daqui vazio, Senhor, mas que todos venham sair fortalecidos e enriquecidos pela grandeza da tua santa palavra. Nós te pedimos, Pai, fala conosco, fala e opera maravilha, segundo a tua boa vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus, a saúde da igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus, amém? Pastor, muito obrigado pela oportunidade, já de antemão agradecemos. Estamos aqui alegres por estar juntamente com os irmãos adorando a face do Senhor, amém? Juntamente com os ouvintes também que estão acompanhando esta live. Quero convidar os irmãos a nós abrirmos a nossa Bíblia, então, para nós lermos uma palavra, para nós tomarmos por base o que vamos meditar nesta noite. É uma palavra, cremos que todos sabemos de cor, mas praticamente ela é o resumo do que o Evangelho traz para nós, da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, amém? Vamos em João capítulo 3, versículo 16, nós não vamos comentar diretamente este versículo, mas ele vai ser uma base, porque o assunto hoje aqui é a salvação de Deus para os nossos corações, para alcançar também, através da palavra, Deus quer alcançar o nosso coração e fortalecer, alegrar mais a nossa vida nesta salvação que Ele já tem nos alcançado, nós que cremos, mas alcançar os ouvintes que estão em casa, que quem sabe hoje estão ali com seu coração sedento, vazio, triste. Vamos meditar na palavra de Deus. João 3,16, no Evangelho segundo descreveu João, 3,16, não é a carta, segunda carta de João. Evangelho conforme escreveu João, né? 17, perdão, é 17. O 16 é bem conhecido, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o 16. Nós vamos ler o 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus enviou seu Filho ao mundo. A palavra de Deus diz, depois do versículo 16, que nos diz que Deus amou, esse foi o motivo pelo qual Deus enviou, né, o seu Filho. O motivo pelo qual Deus enviou seu Filho ao mundo está no versículo 16. O que motivou a atitude, a ação de Deus para enviar o seu Filho? Não foi outro interesse senão um sentimento puro, verdadeiro, que somente pode ser de Deus, que foi o seu amor pela humanidade. Quando nós vemos aí Deus enviou o seu Filho ao mundo, nós tomamos conhecimento pela palavra de Deus qual foi o cenário que presenciou, que foi, vamos dizer assim, o cenário no qual Cristo veio nascer aqui nesta terra. Nós sabemos que Deus usou patriarcas, Deus usou juízes, Deus usou Moisés para trazer a lei, Deus usou profetas, Deus usou seus servos no passado, para que a sua palavra estivesse na terra, sendo
alcançando o ser humano, porque houve a queda. Você sabe o que a Bíblia fala da queda. O ser humano caiu no pecado, lá em Gênesis, na criação de Deus, né? A palavra de Deus diz que o homem, que estava tudo bem, estava muito bem, né? A vida que Deus tinha lhe dado, o ser humano, mas desobedeceram a Deus, dando ouvidos a Satanás, né? Desobedeceram podemos dizer assim, o mandamento único de Deus, que havia para eles viverem felizes. Não tinham a lei de Moisés, a lei dos 10 mandamentos, e não tinha a legislação mosaica, que não era só 10 mandamentos. 10 mandamentos é a lei moral, a lei de Deus, a lei cerimonial e moral. Não tinha 613 mandamentos que não podem ser quebrados pelos judeus, não podiam ser quebrados. Tinha um mandamento, era: não provarás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. A serpente, inimiga de Deus, melhor, inimiga do homem, porque de Deus ela não é inimiga, ela já é derrotada mesmo. Alguém só pode ser inimigo quando ele tem algum poder. De Deus ele não é inimigo, ele é um derrotado de Deus. Mas o ser humano, né? Satanás veio tentar, né? O anjo caído, Lucifer, que perdeu a glória por causa da sua própria desobediência, veio tentar a humanidade que Deus havia criado. Por quê? Qual foi o motivo da tentação? Em primeiro lugar, foi que ele perdeu o lugar de glória na presença de Deus. Então ele não podia conceber na sua natureza, entender, não podia aceitar que aquilo que ele perdeu, né, Deus estava dando para a sua criação. O ser humano estava revelando. A Bíblia diz que o homem vivia em uma glória, e aquela glória que o Lucifer perdeu e se transformou no anjo caído, juntamente com a terça parte dos anjos. Ele não podia aceitar que esta glória estivesse sendo revelada, esta união, esta comunhão com Deus estivesse sendo proporcionada a outra criatura que Deus não criou lá no céu, ele criou no jardim. E então ele disse: não, mas eu vou ter que estragar, eu tenho que fazer alguma coisa para estragar isso. Não pode, o que eu perdi, outro não vai alcançar, eu não posso voltar para lá. Porque a Bíblia diz que ele é irreconciliável, não poderia nem se arrepender, ele é irreconciliável, não se reconcilia com Deus, né? Mas ele disse: eu vou fazer estragar, vou tentar estragar tudo. E ele empreendeu uma ação, né, de tentar estragar, e veio tentar o primeiro casal para quebrar o primeiro mandamento, que implicava, quebrar esse mandamento implicava, em primeiro lugar, em desobedecer a Deus. A desobediência foi o primeiro pecado. A questão é essa. O primeiro pecado era tão grave porque ele era uma desobediência à ordem divina. E ele conseguiu fazer que o primeiro casal esquecesse, ficasse, né, indiferente à ordem, ao mandamento de Deus, não pensasse no que estava perdendo, no que estaria perdendo, não pensasse, não avaliasse a situação, não tivesse, né, um pouco mais de cuidado. Ele conseguiu, de alguma forma, fazer com que eles desobedecessem a palavra do Senhor, né, que foi a única coisa que Deus lhes disse, para que eles fossem abençoados e felizes. E pecaram, e aí veio a queda, o ser humano pecou, e como Deus disse: se pecado, certamente morrereis. Não era uma coisa, comeu o fruto e está envenenado e morreu na hora, não. Seria o resultado do seu pecado, da sua desobediência a Deus,
que a morte entrou. A Bíblia diz que a morte entrou no mundo pelo pecado de um homem, Adão. Mas por que Adão e não Eva? Foi a Eva a primeira que provou o fruto. Agora nós teríamos muito que meditar se nós fosse entrar em detalhes no assunto. Deus falou para Adão: Adão não deve provar do fruto. Mas Eva foi que comeu o fruto primeiro, né? Na presença da serpente enganadora, que ele fez a proposta, depois levou para Adão. Mas a Bíblia diz que Adão pecou, porque Deus fez um casal, né, irmãos? Deus fez Adão, de uma parte de Adão, ele fez a Eva, e eles eram um casal. E se ele disse para Adão, Deus fez, e isso demonstra que a importância do casal, de o casal ter comunicação. E certamente teve comunicação. Teria comunicação, porque Deus falou para Adão, Adão certamente havia comunicação, comunhão, havia cumplicidade, união entre eles, que eles conversavam, e isto foi passado para Eva. Então Deus cobrou dos dois. Mas a Bíblia, resumindo, que Adão pecou, e pelo pecado de um só, que é o Adão, né, veio a causa da morte entrar no mundo. Quando fala em Adão, está falando também na sua companheira Eva, né? Aí entrou o pecado no mundo, veio a queda. Vendo a queda, Satanás agora diz: agora sim, estraguei tudo que Deus havia feito. Consegui. Podemos imaginar ele assim, né, festejando, né? Tá aí, ó, estraguei tudo, tá feito agora, né? Nunca mais. Mas ali em Gênesis mesmo, no capítulo 3, versículo 15, quando Deus confronta Adão, Eva e a serpente, Deus coloca as consequências do pecado que Adão ia ter que enfrentar, além da morte, porque eles não eram para morrer. Deus não criou o ser humano para morrer. Mas além dessa consequência, que é a morte física, ainda, né, por causa do pecado, outras consequências. Aí ele falou para Adão, falou para Eva, e veio a serpente. E ali no 3,15 de Gênesis, Deus diz: eu porei inimizade entre a tua semente, a serpente, né, e a sua semente, quer dizer, a semente da mulher. E ele te pisará a cabeça, e tu só lhe ferirás o calcanhar. Aí quando a Bíblia fala, porém inimizade entre a tua semente e a sua semente, falando Deus para Satanás, ele estava falando da semente da mulher, que haveria de vir, nascer, para pisar na cabeça da serpente. E aí é o que nos leva agora a Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para desfazer as obras, destruir. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E aí nós já vemos vitória da parte de Deus, porque se Deus falou lá, não esperou muito tempo lá, foi em seguida que Deus, né, veio tratar o assunto desobediência, pecado perante aquela criação que lhe deu tanta alegria ter criado. Ele disse que bom, se alegrou em ter criado, mas ele teve essa tristeza de ver que o homem não vigiou. Alguém pode dizer, mas por que Deus não impediu? Por que Deus não varreu Satanás de lá? Mas Deus deu condições para o ser humano vencer, né? Um ser derrotado e que já estava em juízo, derrotado por causa da sua desobediência, né, perante Deus, perdeu a glória, e o homem tinha poder de vencer por parte de Deus, ordem de dizer não, tinha livre-arbítrio, capacidade de dizer não. Meu Deus disse assim, o homem estava armado para isso.
Lembre-se que Deus disse ao homem: não farás isso. Isso é a palavra de Deus que Deus fez falar no coração de Adão, ou falou aos ouvidos ao coração de Adão naquele tempo. Era a palavra de Deus. Por essa palavra, Adão e Eva poderiam dizer: não, Satanás, vai, porque Deus me disse assim. Mas não. Aí Deus viu o ser humano decair. Mas mesmo assim, naquele momento que ele já fazia as tratativas sobre a situação que se estava apresentando, Deus disse: ainda será restaurado, ainda o que eu fiz vai se confirmar. Não está destruído a minha obra ainda. Porque daí desses seres que foram derrotados, agora que se entregaram à desobediência, da semente desses seres que eu criei, eu levantarei um, que vai pisar na tua cabeça, Satanás. E veio Jesus, para destruir as obras do diabo. Veio Jesus para desfazer, né? Veio Jesus para tratar diretamente do mal que passou a prender o ser humano por causa da sua desobediência, o pecado, né? Passou a escravizar o ser humano, trazendo-lhe a morte. Mas a morte física não é o maior problema. A morte espiritual. A morte espiritual é a morte que é a separação de Deus por causa do pecado. A palavra de Deus nos diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estamos vivendo no século 21 já. 2000, né? Do ano 2000 até 2099, né? Isso é século 21. Nós estamos no século 21. A tecnologia hoje, né, cada vez mais crescendo, aumentando os recursos, as conquistas, a ciência, a medicina, a ciência em todas as suas áreas, para não falar muita coisa, se multiplicando, né? Depois que nós podemos ver assim, de 30 anos para cá, o que cresceu a ciência, o que aumentou a tecnologia, né? Porque na minha idade de 8, 9 anos, quem pensava que nós ia ter isso aqui, ó? Né? E nem precisa ser muito tempo, né? E olha que eu não sou muito velho. Para acessar a internet aqui, ó, quer pesquisar uma coisa, digita aqui, não precisa nada. Acha na hora. Quem é que imaginava isso há um tempo atrás? No nosso tempo era radinho de pilha, né? Quem é que não tem vergonha de dizer isso? Porque isso aí é, né, o radinho de pilha, né? Então, nós estamos no mundo da tecnologia hoje. Mas a morte espiritual está presente no mundo por causa da distância de Deus, causada pela queda, pelo pecado. Vidas estão vivendo, estão perambulando. E qual é o sintoma da morte espiritual? Vamos dizer assim, qual é a prova de que a morte espiritual está nos dias de hoje que nós estamos vivendo? É falta de Deus em muitas vidas, né? É desinteresse pelas coisas de Deus, é negação, é negar que Deus tem poder. Muitos não estão nem aí interessados na vontade de Deus para a sua vida. Isso é apartamento, é separação, é distância de Deus. É Deus sendo trocado por religião. É Deus sendo trocado por a minha verdade.
É a verdade de Deus sendo abafada em nome da minha. A verdade de Deus não interessa porque eu tenho a minha verdade. É você falar de Deus e alguém dizer assim, não, essa aí é a tua verdade, atribuir para nós. E argumentar dizendo, essa é a tua verdade, mas eu tenho a minha. Mas eu posso dizer que então, se existe a minha verdade e a tua verdade, pode ter 7 bilhões ou quase 8 bilhões de verdade então no mundo. Mas além dessas tem a verdade de Deus. E essa aí que deve ser considerada superior a todas as outras. Embora possa-se, vamos dizer, aceitar que alguém diga, eu tenho a minha verdade, tu tem a tua, eu respeito a tua, tu respeite a minha, tudo bem. Mas nós não podemos perder da nossa consciência que a verdade de Deus triunfa sobre todas as coisas. Paulo disse assim, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quer dizer, a minha verdade e a sua, se elas forem alheias à verdade divina, ela seja considerada inferior à verdade divina. A verdade divina deve triunfar sobre sobre as 7 bilhões, 8 quase bilhões de verdades, entre aspas, que existe na terra. E Jesus veio, então, nesse mundo assim, o cenário que Jesus veio, os profetas tinham parado de profetizar, porque o povo não dava ouvido, não queria saber, profetas videntes e a religiosidade corrompendo a mensagem, os profetas se calaram. Deus calou a sua voz profética. E a Bíblia diz que 400 anos houve o tempo do silêncio profético. E silêncio profético, se nós analisar bem, biblicamente, é sinônimo de treva espiritual, né, pastor? É sinônimo de desconhecimento de Deus. Você pode imaginar as pessoas dizendo, eu preciso ouvir Deus falar, eu preciso ouvir o que Deus tem para nós, o que Deus quer, Senhor nos dirige. E não havia profecia, porque muito Deus falou, mas Deus disse, eu falei tanto que vocês não ouviram, que eu me calarei, e vocês clamarão e eu não responderei. E se cumpriu o que Deus falou, mas tudo isso era a maneira de Deus tratar com a humanidade, com o seu povo, com a humanidade. Um povo que se alienou de Deus, uma humanidade alienada por causa do pecado, né? Do engano. Até que Jesus veio, a palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Não para que condenasse o mundo, embora a situação moral terrivelmente manifesta que era uma situação moral de distância de Deus. Diz a Bíblia que inimizade contra Deus, pecado, ofensa a Deus, blasfêmia de Deus. E Jesus nasceu numa situação assim. Embora ele nasceu num povo que tinha histórico de escolhido de Deus, e foi um povo escolhido de Deus para a glória de Deus ali se revelar, para Deus falar através deles, para serem os profetas de Deus na terra. E esse povo também se alienou de Deus em desobediência e em dureza de coração, o povo de Israel. Mas os planos de Deus não são frustrados. Jamais serão frustrados os planos de Deus. Aí Jesus nasceu naquele silêncio profético, nas trevas, que a Bíblia diz em Isaías, as trevas encobriram a terra e a escuridão os povos. E aí Jesus veio nessa situação, nessa época, em que as trevas encobriram a terra. E a palavra de Deus diz que a luz veio ao mundo, em João ali, primeiro capítulo. E o mundo veio ao mundo, a luz veio ao mundo, e o mundo
o mundo amou mais as trevas do que a luz. O mundo não o conheceu. Veio ao mundo e o mundo não o conheceu. A luz veio, Jesus era a luz. E aí Jesus vindo, irmão, ele veio, como Deus falou profeticamente, a primeira profecia, já de salvação, já de manifestação do Evangelho e da graça de Deus, lá em Gênesis 3,15, da semente da mulher, Jesus que nasceu do ventre de uma mulher, e dela se manifestou o Senhor para pregar o Evangelho. Nós estávamos longe de Deus. Isaías diz que as nossas iniquidades faziam separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobriam o seu rosto de nós para que Ele não nos ouvisse. Não que a sua mão não pudesse abençoar o seu braço, como diz Isaías 59:1. O braço do Senhor não está encolhido, né? O seu ouvido não está surdo. Mas o que impede isso é o pecado, o vosso pecado. É a vida no pecado, é a distância de Deus que o ser humano estava. E como estava dito, sem derramamento de sangue não há remissão, não há chance, não há saída. E esse derramamento de sangue não foi o sacrifício de animais lá do tempo de Moisés, porque não surtiram efeito. Embora praticados por muitos, com muito zelo, muita risca, mas não conseguiam transformar o coração e apartar o homem do pecado e aproximar eles de Deus. Porque os corações estavam tão voltados para isso e achavam e confiaram tanto naquilo ali e não na graça, na misericórdia, ou não no amor de Deus, que um sacrifício de animais para eles e matar um homem para eles é a mesma coisa. Tal grau de ofensa que se transformou os sacrifícios aos olhos de Deus. Os sacrifícios eles faziam ali que parece que com tanto coração, e para Deus era como que eles estivessem derramando sangue de um próprio ser humano, de tal tristeza que dava aquele coração dedicado àquela maneira de sacrificar. O coração não era reto perante Deus. O homem longe de Deus, consequentemente, estando longe de Deus, estava em trevas, porque Deus é luz, e quem está longe da luz está em treva. Treva não é uma coisa, vamos dizer assim, que exista paralelamente com a luz. A treva é uma consequência da falta de luz. Ela não é uma coisa paralela assim, que pode andar lado a lado e que combate com a luz. A treva não consegue combater com a luz. Mas onde falta a luz, ela se manifesta. E assim nós estávamos longe de Deus, o ser humano, por causa do pecado. Veio as trevas tomaram conta. Mas Jesus veio, diz Isaías, o mundo estava em trevas, o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E para que estavam assentados em regiões e sombra de morte, a luz raiou. Jesus veio, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, para aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quer dizer, está nas trevas, mas não permaneça. Nós estávamos em treva. Alguém pode dizer: mas eu não estou em treva. Mas se você pensa que pode viver sem Jesus, infelizmente, eu quero dizer que ainda está em trevas, porque ninguém pode viver sem Jesus, sem a luz de Deus, que é Jesus Cristo. Aí você pode dizer: eu tenho Jesus. Então você não permanece nas trevas. Aquele que permanece nas trevas não sabe para onde vai. Você sabe para onde vai? Você sabe de onde veio? Você sabe onde está? Por que está? E para onde vai? Aquele que tem Jesus sabe de onde veio. Veio das trevas. Eu vim das trevas. Quando eu vim para Jesus, ele não viu. Ele olhou lá para o Marquinho lá e não viu assim: aquele ali esse aí me agrada, vem para cá. Não. Ele viu alguém que estava no pecado, na imundícia.
Ele viu alguém que estava sem esperança, sem Deus no mundo, sem alegria de viver, sem paz. E só por isso, por seu amor, o versículo que nós lemos, Deus amou o mundo. Por isso ele disse: vem para cá, eu vou lá para buscar esse. Jesus disse: eu não vim buscar os justos, mas eu não vim buscar justos, melhor, mas pecadores, chamar pecadores ao arrependimento. Quer dizer, ele não veio buscar justo, porque não tinha mesmo. Não tem justo. Ou alguém pode pensar assim: então não é para mim, porque eu sou bom, eu sou justo. Jesus não é para mim, porque ele veio buscar só os pecadores. Eu não preciso, obrigado, vai lá para a tua igreja, vai lá para o teu evangelho, que tu prega, para a Bíblia, lá a tua Bíblia, porque eu sou bom. E a Bíblia diz assim, se nós dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e Cristo não está em nós. Então Jesus não veio buscar justo, porque não existia. A Bíblia mesmo diz, no Antigo Testamento já dizia: não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos, e destituídos foram da glória de Deus. Então Jesus veio buscar pecadores. Nós estamos dentro desse quadro. Ele veio chamar pecadores, nós estamos dentro desse quadro. Você ouvinte que está nos ouvindo agora, tem ouvido o chamado de Deus para a salvação? Tem dado ouvido ou tem achado que não precisa? Tem achado enganadamente, quem sabe por falta de compreensão disso, mas que hoje já foi sanada essa falta de compreensão. Você tem achado que não precisa de Jesus porque é bom, porque é justo, porque não matou, não roubou, não adulterou e não cometeu os 4 pecados ou 7 pecados capitais. Não é por cometer pecado, isso, aquilo, que somos pecadores. É porque nascemos em pecado. Embora a criança, como o pastor falou, a criança não precisa ser batizada, porque o batismo é para arrependimento. Mas o ser humano nasce, é concebido já debaixo do domínio do pecado. Não é que foram feitos por um ato pecaminoso, é debaixo do domínio do pecado. Só que a criança, ela não tem consciência, e a consciência é a voz de Deus no coração. A consciência é a lei de Deus. Se a criança não tem consciência, ela não tem a lei que a condene, ela não tem, ela é inocente. Então não precisa ser batizada. Mas todo ser humano é concebido já no pecado, debaixo do domínio do véu, vamos dizer assim, figuradamente, do pecado. Aí Jesus veio para resolver isso. Em pecado. E quem está em pecado, consequentemente, nós estávamos em trevas. Em trevas, não sabemos para onde vamos, pecamos toda hora, erramos, falhamos, achamos que estamos certos, e estamos indo para o lado do abismo. Então, consequentemente, é como uma cadeia, e somos condenáveis. Nós éramos condenáveis, nós somos naturalmente condenáveis, nós sem Cristo somos condenáveis, mas Jesus veio resolver isso. A palavra de Deus diz que por meio do sangue de Jesus Cristo, o seu sacrifício, em Cristo vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Jesus Cristo, chegastes para perto. E chegar para perto de Deus é luz, iluminar. E a luz iluminar é nós enxergar nossa condição. E nós enxergar nossa condição e nós dizer: Senhor, tá aqui eu estou e eu não mereço, mas me limpa, me perdoa. E confessar o pecado é ser perdoado para Deus. Reconhecer o pecado é ser perdoado. Reconhecer que precisa do Salvador, do perdão de Jesus. O sacrifício da cruz não foi só para o pecador que matou, roubou. O sacrifício da cruz é para todo ser humano que nascer sobre esta terra antes do fim da graça. É para todo. É a porta. Jesus disse: eu sou a porta. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse também. Então o único meio do ser humano ser feliz, com tribulações aqui nesta terra, é ter Jesus como seu Salvador.
Eu digo com tribulações porque no mundo tem aflições. Mas a aflição com Jesus, tribulação com Jesus na vida, não tem comparação com aquela tribulação da escravidão do pecado, da escravidão da treva que nós vivíamos. Não tem comparação. Não, porque nós somos ajudados, seremos guardados, protegidos pelo Senhor. E agora na luz, em Jesus, João diz assim, ó. Jesus disse em João 12:46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aí veio o perdão de Deus, porque Jesus intercedeu ali na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, né? O perdão que Jesus suplicou ali na cruz, antes de expirar, Deus ouviu o seu pedido intercessório, como que um sacerdote oferecendo um sacrifício, para perdoar toda a humanidade, e podemos dizer assim, ó, perdoar, conceder mais uma oportunidade, porque, né, para o ser humano ainda ouvir a mensagem da graça e ser salvo. Deus ouviu, e perdoado, o ser humano perdoado, está resolvido o seu maior problema, porque o pecado é o maior problema, está resolvido. A palavra de Deus diz que livre da condenação, em Romanos 8, versículo 1, né? Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, não andam mais no seu coração inclinado para o pecado, mas andam pela fé em Jesus, guiado pela palavra, pelo Espírito de Deus na vida, porque agora passa a ser filho de Deus, e o Espírito Santo vem testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e filho de Deus é guiado por Deus, e é feliz na salvação. Tem luta, você tem luta, irmão, tem batalha, mas não deixe nunca isso aí abalar a sua certeza que a salvação que Cristo te deu, ninguém tira de você, só você mesmo joga fora, se quisesse jogar, se não atentar para Deus, se virar as costas para Deus. Ninguém tira de nós o que Cristo nos deu na cruz do Calvário, e que nós um dia aceitamos, porque Ele primeiro nos aceitou, né? Ele nos aceitou primeiro, Ele nos escolheu. Tem gente que vê outra vez uma próxima oportunidade, seja quando for, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, nós vamos meditar ainda nisso, se Deus quiser, porque tem gente que pensa que a cruz de Cristo foi a derrota dele. Tem gente que pensa que Jesus morreu na cruz, foi derrotado, fracassou. Já tem mensagem, né, no Face, a gente recebe lá, ele fracassou, mas ele foi o nosso exemplo, ele fracassou para nos ensinar que nós também podemos fracassar. Eu acho que em Jesus não serve isso aí. Para mim pode servir. O meu fracasso pode servir, se eu me levantar pela graça de Deus, eu posso ajudar alguém. Mas pegar a morte de Jesus na cruz e dizer que ele fracassou porque morreu na cruz, não. A Bíblia diz que ele se entregou, ele deu-se a si mesmo, ele aceitou morrer, ele não quis socorro divino, anjos para vir lhe guardar na hora que prenderam ele, não quis, não, porque a Bíblia diz que ele humilhou-se, ninguém humilhou Jesus, ele foi humilhado porque Deus permitiu, e porque ele aceitou, humilhou-se até a morte, e morte de cruz, foi ele que se entregou, não foi o diabo que botou Jesus lá na cruz, e está como Adão foi derrotado, negativo, venceu através do seu sangue derramado na cruz, porque ele obedeceu toda a palavra de Deus que dizia, sem derramamento de sangue não há remissão, e se ele não fizesse isso, não haveria nossa salvação. Pelo contrário, Satanás queria que Jesus saísse da cruz pelo poder divino, para ele contar, aí ele ia contar a vitória, vence ele, porque ele ia frustrar o plano salvífico de Deus, e ele não teve esse prazer,
porque você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, o pastor está aqui, os servos de Deus estão ali adorando a esse nome, que é sobre todo nome, diz a palavra de Deus. E esse evangelho está sendo pregado em toda a terra, e a internet, e os meios que Deus, que seja lá que aparecer no mundo, Satanás não tem poder de impedir que ali o evangelho de Jesus seja levado para a salvação de todo aquele que der crédito a essa palavra. Se alegre na salvação de Deus, irmão. Coloca a tua luta no bolso um pouquinho, figurativamente, e pega a alegria da tua salvação e diz: Senhor, obrigado, está aqui, ó, o que eu tenho para te dar graça hoje, para te oferecer em gratidão a minha vida, e dizer: obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por mim. Jesus não foi derrotado quando morreu por você, irmão, e você não será derrotado pela lutinha que passa aqui perto do que Jesus passou. É lutinha, não vai ser, não. Permaneçamos no Senhor. Que Deus abençoe nossos ouvintes hoje. Receba Jesus Cristo pela fé como seu Salvador. Obrigado, pastor. Eu passo ao nosso pastor. Então podemos orar, vamos ficar em pé, convido os irmãos, nós vamos, está passando o horário, né, a nossa live, mas vamos orar a Deus. Bendito Pai, graças te damos. Alcance os nossos ouvintes agora que estão aqui, Senhor, quem sabe com o seu momento, os seus olhos fechados, sua cabeça reclinada, a sua reflexão, seu pensamento voltado para o Senhor, pedindo: aceita-me, recebe, Senhor, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, eu quero ser um salvo, Senhor, nesta hora, essa vida que se entrega para Ti, dá vitória, desprende das garras do inimigo e repreende também tudo aquilo que Satanás tem feito e procurado de alguma forma atrapalhar a sua vida, e dá vitória. Abençoa o Teu povo para que se alegre a cada dia na Tua graça, em nome de Jesus, amém. Poder sentar só um momentinho. Louvamos a Deus, queridos irmãos, por essa palavra gloriosa, né? Esclarecedora, concernente à grandeza do plano da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Queridos irmãos, no final de semana que vem começa então o trabalho que a irmã missionária Elaine está organizando, juntamente com a missionária Carmen, também a irmã Diária, estão organizando aí este evento com as irmãs. Eu louvo a Deus pela boa quantia de irmãs que já